Aqui há rádio, um programa quinzenal onde a atualidade e a música andam lado a lado. Aqui há rádio, aos sábados, entre as 15 e as 18, quinzenalmente. Aqui há rádio, um programa de conversa sobre temas da atualidade e a música que se faz. Aqui há rádio, aqui há rádio, em direto no Facebook e no YouTube da Rádio Voz do Norte. Aqui há rádio, aqui há leve e descontraído, um programa de Jorge Manuel Sá e José Silva para seguir aos sábados entre as 15 e as 18, quinzenalmente. Aqui há rádio, aqui há rádio. Muito bem, muito boa tarde então, bem-vindos, cá estamos para conversarmos nesta tarde sobre vários assuntos. E o nosso primeiro assunto é o escotismo, é falarmos dos escoteiros. E para isso convidamos Armando Silva, é presidente e fundador. Amorim. Não sei se presidente, é dirigente. Dirigente do agrupamento do Corpo Nacional de Escutas 986 de Vilar de Andorim. Amorim, muito boa tarde. Eu já peço desculpa pelo batismo, mas pronto. Como também é a primeira vez que está aqui na rádio, foi bem batizado, não é? Não, mas é normal acontecer, porque normalmente quem não conhece muito bem a orgânica do CNE identifica-nos como presidente, mas não, é dirigente. Muito mas bem. Não é por aí. E pelo nome, trocar Amorim por outro... Por Armando também não vai mal. Também não faz mal, não é? Também é parecido. Mas é Amorim, exatamente Amorim Silva. Amorim, nós vamos falar de uma entidade que é muito importante e sempre foi muito importante nas camadas jovens, ou a partir das camadas jovens, porque também é importante depois mais à frente nos séniores. Ora, vamos começar, se calhar, por aí. O que é exatamente um escoteiro? Ou o escotismo? O que é um escoteiro? O escoteiro é alguém que tem uma relação de ajuda. Alguém que se prepara, alguém que apoia, alguém que encoraja, aconselha e é alguém que educa. No fundo, é alguém que promove a paz, é um membro que contribui, no fundo, para o bem-estar de uma comunidade, basicamente. E já que estamos a falar hoje, no dia 13 de maio, os escoteiros são muito importantes neste dia também, não é? Sim. Além de nas paróquias haver uma grande adesão e uma grande colaboração de CNE nestes dias, em Fátima, que é onde é mais conhecido nesta altura, temos um enorme grupo de jovens voluntários a ajudar lá no Santuário em Fátima. Muito bem. O escotismo nasce por Baden-Powell, não é? Com o intuito precisamente de ajudar, mas não só, ajudar as comunidades, mas não só. Foi sempre uma, digamos, uma unidade não militarizada, porque antigamente, não sei se o Amorim tem essa percepção, mas aqui há uns anos atrás confundia-se também muito o que era o escotismo com a mocidade portuguesa. Exato. Não é? E a diferença era muito grande. Para já, o escotismo também tem muita ligação à religião, não é? À parte católica da coisa, não é? Portanto, quando nasce exatamente para ajudar as comunidades, e é isso que continua a fazer. Sim, no dia-a-dia. Até por isto, até pelo nosso exemplo, pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, e o agrupamento está sempre disponível em qualquer área da paróquia, quando nos é solicitado qualquer tipo de apoio. Em várias áreas, na parte social, na parte cultural mesmo de uma paróquia, em qualquer área que o agrupamento, que o CNE em geral, quando falo no CNE, no agrupamento falo no geral, no CNE. O CNE que é o Corpo Nacional que é o Corpo Nacional de Escutas. Está muito vocacionado e muito preparado para apoiar nas comunidades onde está inserido. E, portanto, vai daí que, a princípio, eu lembro-me que, na altura, precisamente por essa confusão, eu, por acaso, estive na Mocidade Portuguesa, porque tinha a gente da Mocidade Portuguesa, mas mais com um espírito, não militar, mas porque aquilo era uma preparação, não é? Como o Amorim sabe, era uma preparação para, e formação para prestar serviço militar, mas no Corpo Nacional de Escutas ele nasce com realmente uma outra função. E depois havia que fazer a diferença dos escuteiros da Mocidade Portuguesa. Por exemplo, a farda.
A farda é muito importante no escoteiro e define que tipo de escoteiro, no fundo, é que é. Nas camadas mais jovens, depois aquelas mais intermédias e depois já parte dos séniores, dos chefes e essa coisa, não é? Exato, o CNE, nós não chamamos o farda, nós chamamos uniforme. Uniforme, exatamente. Eu também disse farda, mas... Eu percebi, mas porque normalmente, lá está, a ideia da farda leva mesmo que para a visão militarista, não é nada disso. É um uniforme. E de facto o nosso uniforme é todo igual, por isso é que se diz uniforme, e depois ele vai variando nas insígnias, nos nossos símbolos, de acordo com a secção do elemento, conforme a idade o lobito, por exemplo, é identificado pelo lenço amarelo, o explorador pelo lenço verde, o pioneiro pelo azul, o caminheiro pelo lenço vermelho, e depois os próprios símbolos que vão sendo colocados na camisa conforme o progresso deles. E essas áreas, como disse, o pioneiro, o explorador, essas são áreas que o próprio escotismo tem para ensinar, por exemplo, em casos de sobrevivência, por exemplo, em casos de necessidade perante algumas situações que apareçam, por exemplo, felizmente Portugal não tem muito esse problema, mas no caso dos catástrofes e tudo isso, os próprios escoteiros têm uma preparação própria e ensinam e fazem, enfim, uso daquilo que vão aprendendo, juntamente com depois as forças. Quando existe uma situação de catástrofe ou qualquer coisa, ensinam a caminhar, como é que é onde caminhar por ali. Não vão para ali porque não, exato. Já sabem o que é que vão fazer. Não, o CNE como organização, como instituição, está muito bem organizada. E no caso que está a falar concreto, é óbvio que a formação é dada de acordo conforme a idade do elemento. Eu não vou dar uma formação de socorrismo, por exemplo, a um lobito, a um menino que tem 9, 10 anos, a mesma formação que dou a um caminheiro com 18, 19, 20 anos. Mas toda ela, no caso concreto, no lobito, a gente se calhar vai ensinar ao lobito como é que se trata uma ferida, como é que se desinfeta, como é que... Vão dando umas luzes. Exatamente. Mas o CNE, de facto, tem uma coisa que me fascina estar no CNE, de facto, é a formação. Aposta bastante em formação. Em qualquer área, em todas as áreas, o CNE aposta em bastante formação. Isso ajuda-nos a nós, adultos, e mesmo aos jovens que nos acompanham, também poder colaborar com a sociedade para nos tornarmos melhores. Como é que o Amorim se tornou escoteiro? Ainda se lembra? Sim. Eu desde sempre estive ligado à paróquia, em miúdo na minha cidade como catequista, grupo coral, num grupo de jovens que na altura tínhamos na paróquia, porque isto há 40 anos atrás não havia a diversão que há hoje. Então a gente juntava-se em grupos de jovens e na altura era onde a gente se juntava. Surgiu a ideia, porque já havia um grupo que ia para os escoteiros para Avintes, que foi de onde eu comecei, eu dei meus primeiros passos, foi no agrupamento de Avintes, e todos os domingos de manhã havia ali um grupinho de 12, 15 pessoas que se juntavam para ir para Avintes. E eu via aquilo na altura, comecei a ir com eles. Pronto, ganhei o gosto pelo escotismo. Essas pessoas já eram escoteiros, não é? Sim, já eram escoteiros. Amigos dali da rua, dali. Na altura, eu já ainda estava na paróquia, fazia catequese, e eu dizia sempre ao Padre Floro, devemos fazer aqui um grupo de escoteiros. E ele dizia, rapaz, deixa-te disso, que ele tinha assim um bocado de funeiro, deixa-te disso. E um belo dia, que foi isso que me marcou como dirigente, um dia de Natal, em que eu fui-me despedir dele da parte de tarde, porque ele ia para a família e eu ia para a minha, fui ter com ele e disse, Padre Floro, olha, um bom Natal para si, aquelas coisas do costume. E ele diz-me assim, rapaz, vê lá o que é preciso para fazer um grupo de escoteiros aqui em Vila de Andorinho. Na altura falei com outro dirigente, que também era oriundo de Vila de Andorinho, mas também estava como escoteiros em Avintes, que era o Zé António. Então aí pronto, o Zé António, vamos embora, o Padre Flor quer um agrupamento de escoteiros. Isto foi muito rápido. O processo foi extremamente fácil, na altura, depois isto passou o Natal, passou a passagem de ano, fomos falar com o nosso chefe de núcleo na altura, o chefe Magalhães, que nos deu todas as orientações necessárias para abrir. E então, o Padre Flor escreveu uma carta à região a pedir que sim senhor, a abertura de um agrupamento em Vila de Andorinho, e a partir dali desenrolou-se toda uma série de um processo onde
começou a dar frutos no dia 22 de fevereiro, o primeiro encontro do nosso agrupamento, a nossa data de fundação, que por coincidência é a data de fundação, é a data de nascimento do nosso fundador do Baden Powell. Portanto, foi toda uma Exatamente. Portanto, uma série de coincidências. Coincidências que ditaram o nascimento, então, do agrupamento 986 Vila Andrés. Exato. E, por falar, para depois descansar, enfim, já estivemos aqui a descansar um bocadinho, mas estivemos preocupados com esse problema, mas a minha questão é exatamente esta, antes de terminarmos. Há, no Corpo Nacional de Escutas, diferenças entre quem são e o que fazem determinados setores, não é? Exato. Nós já lembramos os lobitos, já lembramos os caminheiros, já lembramos de todos esses, enfim, esses postos no Corpo Nacional de Escutas, mas a minha pergunta era exatamente sobre esta orgânica questão. do próprio... Exatamente, a orgânica do próprio Corpo Nacional de Escutas. Portanto, eu vou falar do agrupamento, que é quase exatamente a mesma coisa com o nacional. Um agrupamento é uma instituição, e como tal tem regulamentos, tem estatutos, aprovados em Diário da República, tudo direitinho. E o agrupamento funciona como uma instituição. Tem um chefe de agrupamento, que é o órgão máximo do agrupamento, juntamente com o assistente do agrupamento. Depois há cada dirigente responsável pela sua secção, um dirigente para os lobitos, um para o explorador, um para os pioneiros, outro para os caminheiros. Dentro de cada secção existe ainda, para ajudar esse chefe de unidade, outros chefes de apoio a essa secção. Exato. Mas depois, para além disso, a Constituição fica por aí ou depois? Não, continua a ter, por exemplo, tem um secretário, um tesoureiro, tem uma comissão de pais, tem tudo. Sim. Normalismo como uma instituição. Portanto, nós vamos fazer aqui um pequenino intervalo, porque parece-me que hoje estamos com uma série de problemas que não percebemos muito bem o porquê. Já vamos voltar e a conversar, porque é disso que estamos a tratar com o Corpo Nacional de Escutas. Estamos a falar com Amorim Silva, ele pertence ao agrupamento 986 em Vilar de Andorim. Portanto, nós já vamos voltar para percebermos exatamente outros pontos importantes que existem no escutismo. Para já, ficamos com Daniel Fernandes. Até já. Aquelas pessoas que estavam ali comigo, ao princípio achavam que era mais uma promessa. E cumprir-nos é sempre aquela sensação que nós temos, dizemos valer a pena. O bilhão é isso, o bilhão tem tudo, já. Só que nós até agora só temos visto a parte patrimonial.
Esta menina que quase me mata quando passa por mim com seus olhos de gata. Aqui à rádio. Estamos então, dizia eu, de regresso à nossa conversa e, Amorim, vamos pegar exatamente no ponto em que estava, porque estávamos a explicar exatamente a organização do Corpo Nacional de Escutas e as suas diferentes delegações ou secções espalhadas pelo país. E então? Portanto, a base é os agrupamentos. Depois, a nível de os agrupamentos, organizam-se em núcleos e o procedimento é exatamente igual. Tem um chefe de núcleo, um chefe, neste caso, de departamento para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta, tem um secretário, tem tesoureiro, exatamente igual. Os núcleos depois organizam-se em regiões e a região depois organiza-se numa junta central. Isto para as pessoas que estão um bocado A leste do escotismo, isto é assim: um agrupamento é uma junta de freguesia, um núcleo é uma câmara que vai agregar várias freguesias, a região é um distrito e em Lisboa é a Junta Central. É o Ministério. É o Ministério. A delegação é o Ministério e depois temos... Exato, para tentarem perceber mais ou menos. De qualquer das maneiras, o escotismo traz naturalmente, como é que lhe ia dizer, é capaz de fazer mais homens e mais mulheres, porque há determinadas, como é que ia dizer, leis, não é, que regem um escoteiro. E um escoteiro tem que estar preparado exatamente para viver esse escoteiro. Não é qualquer pessoa que pode ser um escoteiro, não é? Tem que ter primeiro aquele pensamento de que deve de ajudar. Tem que ter aquele espírito de ajuda e de entreajuda, não é? E depois tem que ter um Cristo também muito, muito próximo para estar perto das pessoas e saber estar com eles. E o escoteiro não é uma pessoa que sai, agora vou para o escoteiro. Tem que ter algo, por exemplo, como o Amorim, quando sentiu que havia essa necessidade. É assim, o agrupamento não fecha as portas a ninguém. Qualquer pessoa que tenha vontade de ser escoteiro... Pois, é isso é que eu digo. Não é qualquer um que pode ser escoteiro. Sim, é óbvio que... Pode, mas pode não ter a dinâmica para escoteiro. Não é? Isto é quase como tudo. A gente, quando tem um miúdo, e os pais normalmente gostam de pôr no futebol, no teatro, nisto ou naquilo. Há quem os ponha no escotismo. Há miúdos que não gostam daquilo, pronto. Preferem o karaté, preferem as meninas do balé, o futebol, outras áreas. Eu faço-lhe uma pergunta, por exemplo, nota que tem havido mais aproximação para ser escoteiro ou acha que as coisas estão a ficar difíceis e há um afastamento por parte dos jovens, porque é a partir deles que conta, porque os mais velhos depois acabou. Os mais novos, estão a aproximar-se ou estão a descair um bocadinho? Infelizmente, como dirigente, custa-me dizer, mas estão-se a afastar um bocadinho. Por variedíssimas razões. O projeto de CNE é bom. O método de educação é ótimo. Mas quer queiramos, quer não, hoje os miúdos têm muito por onde escapar ou ocupar o seu tempo. E hoje qualquer miúdo gosta de futebol, natação, música... Gaming. Passam as tardes a jogar nos computadores e perde-se bastante. Está-se a perder bastantes jovens. E, portanto, a maneira de os atrair não é muito fácil, porque o escotismo não é, digamos, uma modalidade desportiva em que pode atrair e podem ganhar, por exemplo, dinheiro. Não. Para além de ter que se sentir, vocês, como dirigentes, sentem maior dificuldade em captar esses jovens. Sim. Por isso é que há os agrupamentos e o CNE em geral tem que fazer mais escotismo, não dentro da sede. E o CNE tem necessidade de transpor para o exterior tudo aquilo que faz. Fazemos coisas lindíssimas. Eu sou suspeito de estar a falar isso, mas o movimento escotista faz coisas lindíssimas. E às vezes nós pecamos por fazermos as coisas muito dentro de portas para os nossos elementos. Felizmente, a mentalidade começa a abrir, porque estamos a ver que de facto estamos a perder elementos que não há aquela motivação para os puxar para o movimento. E hoje já se começa a fazer algumas coisas. Há muitos agrupamentos que já fazem o dia ou o fim de semana do movimento, onde está aberta à comunidade, onde se convidam meninos, meninas,
da catequese, da própria comunidade, passarem um fim de semana connosco, acamparem connosco. E depois é as atividades que se vão fazendo ao longo do ano para mostrar à comunidade que existimos. Por acaso Amorim, fazem também intercâmbio entre delegações de outras localidades, por exemplo, estamos a falar de Vilar de Andorinho, no Concelho de Gaia, mas fazem, por exemplo, com Aveiro, Coimbra, saem para fora para fazer essa troca, esse intercâmbio também de conhecimento. O agrupamento, e qualquer agrupamento hoje não tem grandes situações financeiras para ir acampar para qualquer lado, até porque a própria lei hoje, para acampar, também exige-nos uma série de condições que não é muito fácil. E às vezes é fácil nós dizermos assim: eu quero ir acampar para uma determinada zona, eu procuro um agrupamento daquela zona em que nos dê indicações, ou na sede deles, ou até em alguém que eles conheçam e que nos facilitem o acampar, o ir para lá. Há muito intercâmbio. Lá está. O CNE é um só. Independentemente de eu ir à Beira, Coimbra ou Lisboa, o movimento é um só. Eu lembro-me, e o Marinho vai-me corrigir, mas lembro-me que esta questão do intercâmbio também tem muito a ver com a logística, não é? Sim. Porque a possibilidade de um grupo, por exemplo, quantos elementos tem a vossa secção? O agrupamento à volta dos 30 elementos. 30. Portanto, seria preciso, no mínimo, um transporte, uma caminhonete à volta. Isso também aparecem essas dificuldades, porque depois não há dinheiro para o transporte, para se poder ir, não é? Por isso é que os agrupamentos acabam-nos por... Lá está. Nós temos que educar os nossos elementos assim. Tu, para teres algo, tens que trabalhar. Porque se não trabalhares, não recebes ao fim do mês, correto? E é isso que também tentamos incutir-nos. Eu, se quero ir a uma atividade para fora, se calhar para nós adultos era fácil chegar a um pai e dizer assim: olha, vamos fim de semana lá para cima, precisamos de 90 euros. Não é fácil nos dias de hoje estarmos a pedir a um pai 90 euros para uma atividade de um filho de fim de semana. Então essa atividade tem que ser preparada, vamos angariar fundos. Faz uma série de atividades onde a gente possa angariar fundos para essa atividade. Vender calendários, vender porta-chaves, como fazer a noite da francesinha, a noite de fados, a noite da coisas pizza, que vocês já fizeram. Coisas, digamos, exatamente, que qualquer agrupamento faz, que a própria comunidade, às vezes quando sabe para o que é, apoia bastante, e no fundo vamos gerindo esses dinheirinhos, e se calhar quando chegar à altura de uma grande atividade, o pai não paga 70, 80, 90, se calhar paga só 20. Sim, mas aqui a questão é, a forma de cotização, por exemplo, não seria uma cotização nem que fosse o mínimo, 2 euros, entre todos os elementos por mês, não seria fácil para vocês Exatamente. terem essa vida de sair para aqui e para lá? Depende muito da orgânica do agrupamento. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que no meu agrupamento em tempos fazíamos assim: cada elemento, e quando digo meninos, cada elemento pagava 50 cêntimos por mês. Mas não era dizer: olha, pega lá, está aqui a minha cota. Não. E ele, para dar esses 50 cêntimos ao agrupamento, à secção dele, e ele vai ter que fazer um trabalho em casa. Para a mãe não lhe dar os 50 cêntimos de mão beijada. E fazíamos um acordo com ele: ok, a tua mãe vai te dar 50 cêntimos, tu vais ter que arrumar o teu quarto todos os fins de semana. Quando te levantares da mesa, vais ter que levantar o teu prato, vais ter que ajudar a tua mãe. E esse trabalho, digamos, era pago para ele poder pagar essa cota. Lá está. Com isto queremos dizer o quê? A vida não é fácil. E ele amanhã, como for adulto, vai trabalhar. Vai precisar de dinheiro para as despesas. Só com o trabalho. Claro. E nós começámos de pequeninos a incutir-lhe isso. Vais pagar a tua cota, mas para isso vais ter que fazer um trabalho. Quantas das vezes nós apercebíamos, não pagou a cota este mês, 50 cêntimos. Não nos preocupava os 50 cêntimos. Preocupávamos era saber junto do pai porque é que ele não estava a contribuir. Está a ficar malão, está a ficar preguiçoso. E nós tínhamos que contornar para tentar educá-lo e fazê-lo ver à razão o porquê dos 50 cêntimos. Claro. Mas esta forma de cotização é interessante, porque vai levando exatamente a ficarem melhores pessoas e a perceberem o que é que têm pela vida, pela frente, mas a forma de cotização e, por exemplo, o Corpo Nacional de Escutas, no seu, digamos, na sede, não é? Não tem essa forma de, por exemplo, cotizar e fazer uma distribuição pelas diferentes secções e agrupamentos do país? Não é fácil. E eu vou tentar explicar da melhor forma. Nós,
A nível nacional já somos 1000 e não sei quantos agrupamentos, 1200 e qualquer coisa agrupamentos. É muito agrupamento atualmente. Nós, CNE, nós agrupamentos, pagámos uma cota. Eu tenho aqui 1100 agrupamentos, cerca de 73 mil escuteiros. Mas já são mais, já há mais de meia dúzia deles. São quase 1200. Somos à volta de 70 mil. Pronto. Porque 70 mil cotizarem era capaz de dar um bolo interessante para fazer o tal intercâmbio. Porque eu vejo aqui, por exemplo, de um relatório de um jovem escoteiro que diz, atualmente, lá está, ele diz, atualmente somos mais de 73 mil, 1100 grupos, agrupamentos locais no território continental, Açores, Madeira, Genebra e Macau. Temos também um agrupamento em Macau e em Genebra. Portanto, a maior associação da juventude portuguesa, é assim que ele define o Corpo Nacional de Escutas. Ora, não se impunha realmente esta forma de cotização para o todo, para que possam fazer esses intercâmbios, não se impunha essa forma de cotização? O CNE ajuda, atenção, o CNE ajuda. Agora, também temos que ver isto, a estrutura mesmo a nível nacional também tem uma quantidade enorme de encargos. Estamos a falar de sedes, a nível regionais, a nível de núcleos, que há uma despesa, há luz, há comunicações, há a correspondência que recebemos, que os agrupamentos recebem. As instalações também são pagas, normalmente não são do agrupamento, não é? Não. Mas, por exemplo, a maior parte há regiões que, entretanto, com o tempo adquiriram espaços próprios. Mas por esse lado, se calhar impunha-se, talvez, a junta de freguesia, que é, digamos, o órgão autárquico mais próximo da população, fazer com que, ou abrir portas para que houvesse instalações, pelo menos gratuitas, as instalações. As juntas de freguesia ajudam bastante, por incrível que pareça, ajudam bastante. No nosso caso concreto, atualmente o espaço até é da paróquia, portanto aí temos uma despesa que já não a temos em termos de aluguer. Mas há toda uma estrutura de luz, comunicações, a gestão diária de um agrupamento que tem alguns custos. É pesado. É como uma casa, isto de gerir um agrupamento é como gerir uma casa. Sim, exatamente. Pois nós tivemos aquela infelicidade de sermos interrompidos por este mistério, mas teremos mais oportunidades de falar, mas não quero deixar ir embora o Amorim Silva, que é dirigente do agrupamento do Corpo Nacional de Escutas no agrupamento 986 de Vilar de Andorinho, sem antes lhe perguntar sobre o Jamboree. O Jamboree é talvez o expoente máximo de união nos escuteiros de todo o mundo. É um dos, que há vários, há um acampamento nacional, há os intercâmbios internacionais, há vários, mas o Jamboree é de umas atividades de união a nível mundial dos escuteiros. Nesta altura, digamos que é tipo a festa dos estudantes, né? Como esta da queima das fitas, quando eles se reúnem todos e falam para qualquer lado, ou ainda é mais, ainda deve ser mais do que isso. Pode-se fazer essa comparação, como quando chegamos à altura de um acampamento nacional, é exatamente a mesma coisa. Agora imagina o que é para um miúdo, e eles hoje qualquer um deles fala inglês com uma facilidade tremenda. Agora imagina o que é bom. Sim, o que é bom. Agora imagina o que é hoje um miúdo qualquer com 9, 10 anos, através da rádio está a falar com um miúdo que está na Coreia do Norte, está em França, está na Alemanha. Ou em Macau. Pelos vistos também há em Macau. Há um agrupamento em Macau e em Genebra. Este ano o Jamboree, em termos mundiais, vai ser na Coreia do Sul. Vocês não entram nesse campeonato. Porque não temos condições financeiras. Lá está a tal coisa, se também todos a nível mundial houvesse essa forma de cotização, provavelmente tinham alguma sustentabilidade, para poder, pelo menos, levar os dirigentes, porque este intercâmbio também é importante. Os próprios dirigentes dirigirem-se e conhecerem o que fazem outras realidades. É um enriquecimento para nós, mesmo, portanto, para nós como qualquer um, claro. É um enriquecimento. De qualquer das maneiras, a nível nacional, o Jamboree é sempre na terceira semana de outubro. Terceiro fim de semana de outubro. Que este ano calhará entre 13 e 15 de outubro. Então começa à sexta-feira até ao domingo. E o que é que se passa aí no Jamboree? O que é que se passa? É o intercâmbio de comunicações, de um lado para o outro, mas há mais. A base é as comunicações. Ao longo do dia sempre há um tema que é dado para esse Jamboree,
sustentabilidade, ambiente, água, há um tema sempre. E depois há uma série de atividades todas à volta de um tema. Há ateliês onde ocupamos os nossos miúdos depois com atividades relacionadas com um tema que vai ser dado para a altura, para o Jamboree. E há alguns assim formatos de concurso para incentivar a rapaziada, nós fomos os melhores e tal, aquela coisa, aquele sentido no fundo, de responsabilidade, porque nós quando queremos ser bons, temos de ser Há a responsáveis. anilha de mérito, há a bandeirola de mérito, que nós tentamos sempre, há sempre um elemento que acaba por se distinguir numa patrulha, ou num bando ou numa equipa. É óbvio que esse elemento deve ser reconhecido o trabalho dele. Nunca, e lá está, aproveitamos isto, há sempre um elemento que não consegue lá chegar. E com esse é que nos vamos preocupar. Exato. O que está lá em cima, ok? Dizemos, damos-lhe o reconhecimento, mas vamos pegar nesse, se calhar puxar o que está em baixo, puxá-lo para cima. Muito bem. Mas dá sempre o reconhecimento, como é óbvio. É interessante. Nós vamos, de certeza absoluta, estar juntos em outubro. Antes disso, vamos tendo novidades acerca do E se calhar agrupamento com todo- 486 de Vila de Andorinho. E se calhar com todo o gosto na altura fazeremos os convite para, se calhar, fazerem um programa lá. Exatamente. Se calhar Nós fazerem temos, um programa lá e verem a dinâmica de uma atividade daquelas, também é interessante. exatamente. E estamos, no fundo, também inseridos naquele que é um dos grandes eventos, quer a nível mundial e quer a nível nacional, não o deixa de ser, que é esse Jamboree. Não esquecer, em outubro, 13, 15, ainda não sabemos exatamente o sítio, mas com o tempo nós também diremos. Mas aqui em Gaia há 2, 3 agrupamentos que normalmente fazem isso. Há sempre 2, 3. Normalmente é Vintes, Valadares e mais um ou outro, mas eu faço chegar a informação e tenho todo o gosto em convidar-vos. Muito bem. E então, para terminarmos, quando o Amorim entrou, a primeira coisa que disse, vou pôr o meu lencinho. O lenço é o lenço que tem nesta altura ao pescoço, digamos que é um símbolo que toca muito num escoteiro, não é? Para além do resto do uniforme. O lenço é o meu modo de vida, é a minha identificação. Exatamente. Porque eu sei que através deste lenço que eu tenho ao pescoço, eu se tirar o lenço, o Amorim é o mesmo. Mas ao longo destes 30 anos que eu tenho no movimento, pelo que eu tenho feito, pelo que eu fiz, eu vou na rua e dizem, é o Amorim, é o escoteiro. Se eu fizer bem, ótimo. É um reconhecimento do meu trabalho. Mas também se tiver qualquer coisa de menos bom, de negativo, continuo a estar identificado como o Amorim, o escoteiro. Exatamente. E é o orgulho que eu tenho no meu Só que lenço. depois é um escoteiro que não está bem, não é? Se fizer alguma coisa de mal, é um escoteiro que não está bem. Amorim, foi um gosto então, nós temos estado aqui a conversar um bocadinho, eu peço imensa desculpa pelo que aconteceu, mas enfim, são coisas alheias à nossa vontade e estaremos então atentos ao que se vai passando no agrupamento e no Corpo Nacional de Escutas da área metropolitana do Porto, por isso é que somos Rádio Voz do Norte, e outubro, se não for antes, lá estaremos a acompanhar esse festival de emoções, não é? Que é o Jamboree e que iremos saber depois onde é que irá acontecer. E nós estaremos lá numa emissão em direto. Por isso quero lhe agradecer uma vez mais, um abraço a toda a rapaziada do 486, do 986 de Vila de Andorinho. E quanto a nós, vamos fazer aqui um intervalo, vamos deixar aqui uma musiquinha, porque daqui a pouco vem então outro assunto. Deixa-me só despedir-me então. Sim? Agradecer de facto a vocês à Rádio Voz Norte pela oportunidade que me deu de falar de escotismo e estamos abertos e obrigado pela oportunidade que me deram.